Mais uma vez, boa tarde, meus irmãos. Mais uma semana nos encontrando juntos aqui. Hoje nós vamos ter o prazer, na palestra da nossa casa, de ter a nossa irmã Airã Pereira, do Centro Espírita Fonte de Luz de Afogados da Engazeira. Ela vai nos trazer o tema A Coragem da Fé, numa abordagem para os dias de hoje. Então hoje nós vamos ouvir essa mensagem do Evangelho através da nossa irmã e poderemos assim tirar nossas dúvidas, compreender o que é a fé, o que é a coragem. Para ter fé se precisa de coragem, para ter a coragem se precisa da fé. Qual é essa fé? Qual é essa coragem? Então hoje ela vai nos trazer toda essa mensagem e nós estaremos preparados para ouvir. Mas antes, vamos fazer a nossa prece inicial. Pai de amor e bondade, amado Mestre Jesus, amigos da espiritualidade, protetores da nossa casa, que nos acompanham sempre, cada semana, que possamos neste momento, Senhor, abaixarmos a nossa cabeça, colocar o nosso coração em prece, abrir a nossa mente para o aprendizado que iremos ter nesta tarde através do Teu Evangelho, Senhor. Que possamos abrir a nossa mente, colocar o Evangelho no nosso coração e vivenciar. Que possamos estar sempre abertos e à mudança para que tudo possa ser realizado na nossa vida, nesse novo planeta de regeneração que está se iniciando. Que assim seja. Pedimos aos nossos irmãos e irmãs que desejarem colocar o seu copo com água ao lado durante a palestra, das 4 às 5 horas, ou seja, das 16 às 17 horas, que a água será fluidificada. A espiritualidade vai fluidificar essa água e em seguida você pode tomar. Que o Senhor Jesus possa colocar no coração da nossa irmã palavras simples e esclarecedoras para que possamos aprender muito com esse Evangelho, com essa palestra de hoje. Uma boa palestra a todos. Boa tarde, meus irmãos. Que a paz do Senhor Jesus nos envolva, nos ilumine. Neste momento, estamos iniciando a conversa, atendendo ao pedido do Centro Espírita Despertar da Consciência, de Triunfo, Pernambuco, que para mim é sempre uma alegria estarmos juntos. E que nesse momento estamos juntos através da mídia, através da tecnologia, né, que está nos possibilitando. Graças a Deus, nós precisamos agradecer a tudo, né, a tudo que nos tem apresentado nesse momento e que estamos vivendo essa situação da pandemia, né? Então, é sempre um prazer estarmos juntos. E nós estamos buscando, de certa forma, aprender. Nós estamos também aprendendo, né? Porque para nós muitas coisas é nova, a situação nova, que nós estamos tendo que nos adaptar, a enfrentar. Com isso nós, além das situações, as situações que acontecem, né, os nossos sentimentos, as nossas emoções têm nos despertado, nos mostrado, vamos dizer, né, a palavra assim, percebemos que estamos de forma diferenciada internamente. Acredito que com muitas pessoas estejam também acontecendo isso, né? Que de repente a gente se pergunta o que é mesmo isso que eu estou sentindo, né? Sem identificar. Então é preciso parar. É preciso parar, é preciso se escutar, é preciso se ouvir e se acolher, né? Porque tudo foi permitido pelo Pai,
né? Essa situação toda que estamos vivenciando não é novidade, porque é o caminho que escolhemos, né? Nós, enquanto humanidade. Porque não adianta dizer, não é minha, não tenho minha parcela de responsabilidade. Todos nós temos a parcela de responsabilidade nessa caminhada, né? E aí, eu pensando sobre o tema, né? Como seria esse tema? Então, o Evangelho tem, aqui no capítulo 24, não coloqueis a candeia sobre o alqueire, né? Que nos sugere uma reflexão, não coloqueis a candeia sobre o alqueire, que é uma candeia à luz, né? Então, não coloqueis a candeia sobre abaixo. Então, uma vez que você já conhece a luz, por que você vai encobri-la, né? Isso ele nos chama já a reflexão, né? Lá no início, que é a candeia sobre o alqueire, porque Jesus falava por parábola. Mas nós vamos buscar fazer uma conversa versando sobre o momento que estamos vivendo e especificamente aqui, assim, a coragem da fé. O item 13 ao item 16. Então, assim, vamos dar um passeio, vamos dizer assim, por essa compreensão. É um entendimento que eu estou colocando, né? A forma como, nesse momento atual, nós estamos vivenciando. E o que é que, nesse momento dessa vivência, eu trago, né? Então, eu fui olhar a palavra coragem. O que quer dizer para coragem, né? Então, pelo dicionário, energia. Então, coragem, energia moral diante do perigo ou da dor. Porque ele chama de energia moral, né? Porque o que vai valer nesse momento é a sua moral, ou seja, quais são as qualidades que você já tem desenvolvidas em você? A benevolência, a indulgência, a tolerância, a paciência. Porque nós não andamos sozinhos. Isso a gente acredita que hoje está muito bem claro isso. Nós temos os anjos da guarda, nós temos os protetores, nós temos os nossos guias espirituais. Esses irmãos abnegados que nos intuem, que falam conosco através do nosso pensamento, através das reflexões que fazemos, né? E quando a gente medita, a gente vai afinando esse canal, essa comunicação entre nós e os espíritos. À medida que nós nos esforçamos em sermos pessoas melhores, mesmo com todas as dificuldades que enfrentamos, mesmo com todas as dificuldades que atravessamos, essas dificuldades vai fazendo um burilamento no nosso íntimo, em nós mesmos, né? Porque quando ele diz a coragem da fé, porque essa coragem vem dessa energia moral, vem do meu íntimo, de como eu estou me preparando, como é que eu venho nessa minha caminhada, como é que está essa minha fé, né? Em que bases está situada a minha fé? Então, nós sabemos que nós temos no Evangelho também o capítulo 19, que a fé remove montanhas. É um capítulo, basicamente não, ele fala da fé, né? E nós nós sabemos que a base da fé vai depender de quê? Da inteligência, a compreensão, como é que nós compreendemos, ou seja, como é que nós alinhamos o nosso discernimento, como é que nós analisamos isso, como é que nós raciocinamos, né? A gente raciocina? Claro. Então, a fé, eu vou me ater à fé religiosa, a falar palavras sem buscar a compreensão do entendimento daquelas palavras que eu estou abordando ou falando para mim mesma.
E o meu livre-arbítrio, como está? Como é que está a minha vontade e o meu equilíbrio? Então, a fé precisa dessa base, a inteligência, a compreensão, o raciocínio, o livre-arbítrio. Então, nessa base, aí entra a questão, o estudo, né? O meu entendimento, eu busco compreender, eu já conheço a doutrina espírita, e aí eu procuro compreender o Evangelho de Jesus para o meu dia a dia, eu trago isso, como é que está? E a minha transformação interna, né? Eu já estou nesse patamar vamos dizer assim, de perdoar meus erros, de compreender e buscar me esforçar para não errar mais. E ainda assim, errando, o que eu faço? Né? Então, a gente precisa se perceber errantes, ou seja, errantes no sentido de cair e levantar, que não somos perfeitos, que estamos aqui ainda para aprender, mas buscando a determinação de melhorar, né? Então, quando se fala da coragem, nós precisamos perceber o que, por exemplo, as situações que se apresentam hoje. Qual é a minha decisão? Qual é a minha atitude? Né? Diante das situações que eu estou enfrentando, o que é que eu faço? Como é que eu ajo? Né? Eu vou negligenciar determinadas coisas, eu vou tentar contrabalançar, analisar, ponderar, né? São fatos que nós precisamos perceber para tomar decisões. O que a minha decisão vai afetar ao outro ou só a mim? Como é que estamos? Então, é a situação que estamos vivendo hoje na pandemia. A recomendação é o isolamento, usar máscara, né? Aí eu acho que como é que eu vou me comportar? Eu vou usar a máscara? Eu saio sem usar a máscara? Então, são essas coisas, são essas decisões. Ah, mas eu tenho coragem. Sim, mas não é só essa coragem. Essa coragem todos nós temos. Mas eu quero falar na questão, sim. A minha decisão está pautada em que base e em que coragem? Em que moral? Como está a minha moral? Como estão as minhas qualidades, minhas virtudes? Eu já me conheço o suficiente para eu arcar com todas as consequências, para depois não dizer assim, eu não sabia, eu não pensei nisso. Né? Claro, a gente não sabe tudo, a gente vai dizer assim, claro que tem coisas que vai acontecer, que você vai dizer, eu não sabia, eu não pensei que isso pudesse acontecer. Por isso, recomenda-se a prudência e por isso recomenda-se a gente buscar, vamos dizer assim, ter um posicionamento perante as situações de acomodar, de equilíbrio, de sabedoria, né? Porque, por exemplo, eu não preciso estar dizendo para o outro o tanto que eu já avancei, o tanto que eu ainda preciso avançar. Mas eu preciso saber para mim mesma, né? Porque é isso que vai diferenciar esses pensamentos, essas atitudes minhas com relação ao que eu estou ouvindo, o noticiário. Essa notícia vai me fazer bem? Por exemplo, um exemplo. Vamos supor que hoje eu tenho o evangelho no lar, né? Na minha casa. Então, aí eu desavisadamente começo a ouvir aquele noticiário e fico vibrando naquilo. Então, eu estou trazendo energias. Quando chegar na hora do evangelho, como é que eu vou estar? Com que qualidade energética? Então, qual foi a minha decisão, meu posicionamento? Então, se eu tenho a coragem, é isso aí, eu vencer a mim mesma, né? Não, hoje é o dia do evangelho, eu não preciso, vou dizer assim, eu vou ficar desatualizada. Não é desatualizada, mas hoje, basicamente hoje, eu não preciso estar ouvindo esse noticiário, já que eu vou me preparar para o evangelho, para uma tarefa, né?
na vibração. Hoje eu vou vibrar, né? Marquei no grupo de fazer uma vibração. Então, aí eu preciso me preparar, né? Então, e quando eu estiver ouvindo o noticiário, qual deve ser a minha postura? Qual deve ser meu posicionamento? Eu mergulhar na notícia ou eu apenas buscar como se fosse um escudo invisível, né? Uma proteção. A máscara não é uma proteção? Então, qual é a minha proteção no dia a dia para enfrentar as situações? Certo que às vezes a gente esquece, né? Às vezes esquece, porque naquele dia você não tem um compromisso, aspas, né? Porque quando o telefone toca de lá para cá, que a espiritualidade às vezes pode colocar alguém no seu caminho, ele não está dizendo assim, hoje eu vou mandar alguém, se prepare. Não, vem. E você está preparado? Né? Então, esse deve ser também o seu entendimento. Porque você é um instrumento de Deus, não é só naquele dia do trabalho. Você é instrumento 24 horas, todos os dias. Então, daí você ter um posicionamento, a sua postura está coerente com a do Evangelho, né? Então, no Evangelho, ele diz, o item 13 diz, todo aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu o reconhecerei e confessarei também, eu mesmo, diante do meu Pai que está nos céus. E todo aquele que me renegar diante dos homens, eu renegarei também, eu mesmo, diante do meu Pai que está nos céus. Mateus capítulo 10, versículo 32, 33. Então, ele diz, aquele que me confessar e me reconhecer. Ele não está dizendo qual vai ser o dia que isso vai acontecer. Então, se nós já conhecemos a doutrina e estamos querendo o burilamento, né? É preciso que a gente viva o dia a dia sem marcar compromisso ou não. Você ser aquela pessoa, a mesma postura em casa e fora de casa. É no trabalho, na rua, aonde for. Essa conduta moral que a coragem está pedindo de você, ou seja, a fé, essa coragem da fé pede de você, a coerência, que você tenha um posicionamento firme, porque a gente pergunta, o que é que Jesus espera de nós? Ele espera o que de nós, né? Que a gente busque o quê? A razão, ou seja, a nossa fé sem base? Não, com base, porque nós raciocinamos, né? Então, a fé deve ser raciocinada. Então, eu preciso me acalmar, eu preciso ler o Evangelho, eu preciso dizer para mim mesma determinadas coisas que me acalme, que mostre para mim um direcionamento. E cadê a confiança? Vamos trabalhar essa confiança interna. Deus, né? A gente lê, a gente estuda e na hora que as situações acontecem, a gente não percebe que aquele é um teste. Você caiu, mas então recomece. Você não foi aprovada naquele teste, naquela prova, então recomece. Então vamos recomeçar, certo? Então, isso me lembra, quando eu falo de fé, eu falo dessa questão dessa coragem da fé, eu me lembro de Paulo de Tarso, né? Paulo de Tarso. A caminhada dele na estrada de Damasco. E aqui eu trouxe uma questão que Paulo, lendo a carta de Paulo, que ele escreveu a Efésios, isso para mim ficou muito assim marcante. Ele tinha uma preocupação de que as pessoas fizessem isso, trouxesse os ensinamentos do Evangelho do Cristo para o seu dia a dia. Então, por isso ele escreve as cartas, né? E no caso essa de Efésios, ele escreve pedindo aos maridos, às esposas, falando para os filhos, para os pais, para os servos, para os senhores. Então, ele busca compreender, trazer essa compreensão de colocar em prática o ensinamento do Cristo, do dia a dia.
ele fala dessa transformação, dessa parte, dessa coragem, para você criar essa coragem de fé, de confiança, né? E no capítulo 4 de Efésios, no versículo 7, ele fala assim: mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom do Cristo. Né? Isso está no capítulo 4. E a graça foi concedida a cada um. Então, quando ele diz isso, ele disse o quê? O que foi que Paulo quis referir? Que Deus nos dá um dom a cada um. Então, eu não tenho que ficar olhando o meu vizinho, ou meu irmão, ou se conseguiu e eu não consegui. Se eu ainda não consegui, eu tenho que entender que eu posso conseguir. E o que é que está faltando para eu conseguir? O que é que eu necessito fazer para conseguir? Né? Conseguir o quê? O equilíbrio, a serenidade, a maturidade, porque é isso que ele queria, a maturidade. Né? Então, no livro Fonte Viva, no item 25, na lição 25, que tem o título Nos Dons do Cristo, Emmanuel nos traz uma reflexão muito interessante sobre essa passagem de Efésios, do capítulo 4, versículo 7. Ele diz que a alma humana, nestes 20 séculos do cristianismo, é uma consciência esclarecida pela razão. Olha aí, é uma consciência esclarecida pela razão, em plena batalha pela conquista dos valores iluminativos. Então, aqui a coragem da fé está aqui. Né? Então, porque ele diz, a alma humana é uma consciência esclarecida. Quando ele fala em consciência, aí a gente faz, poxa, consciência esclarecida? Como assim? Aí nós vamos aqui para o Evangelho, para o Livro dos Espíritos, na pergunta 621, que pergunta, Allan Kardec faz a pergunta aos Espíritos, diz assim, onde está escrita a lei de Deus? Aí ele diz, na consciência. Na consciência. Aí a 621A diz assim, visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de lhe ser ela revelada? Porque quando Jesus veio, não revelou? Não veio nos ajudar a compreender? Então, o que os Espíritos dizem? Ele esquecera e desprezara. Quis então Deus lhe fosse lembrada. Então, aí nós temos, como foi que lembrou? Nós tivemos Jesus, os antecedentes de Jesus, né? Nós temos hoje quem? E a mediunidade fica onde? Ou seja, os espíritos, eu acabei de falar no início que nós não estamos sozinhos, nós temos nosso anjo da guarda. Né? Então, se nós temos nosso anjo da guarda, nós temos nosso guia espiritual, eles não estão para nos ajudar? E às vezes nós não estamos na sintonia para ouvir. E é por isso, às vezes, na maioria das vezes, nós caímos. Porque não ouvimos, não compreendemos, porque não estávamos na mesma faixa vibratória para ouvir. Mas nem por isso eles nos abandonam. Né? Então Deus não nos abandonou, Ele colocou pessoas no nosso caminho e às vezes são os próprios encarnados. Você tem um amigo que de repente liga para você, você tem um parente que de repente aparece na sua casa, vem, ou liga, que hoje estamos na pandemia, liga, é uma mensagem no WhatsApp que chega, lhe dando aquelas palavras que você estava precisando. Então você tem hoje as lembranças vão chegando. Então, e aí, eu preciso perceber, como ele diz, essa batalha é uma batalha interna, eu preciso conquistar os meus valores para eu me iluminar a mim mesma. Porque eu não posso renegar Jesus, eu não posso não confessar isso. Então, eu preciso ter essa coragem, eu preciso melhorar meu lado moral, meu equilíbrio, né? Não é para afrontar as pessoas, mas sim a mim mesma. Eu preciso enfrentar a mim, não é enfrentar o outro. Porque o maior adversário está dentro de nós.
né? É esse o adversário que está dentro de nós que precisamos estar enfrentando. Porque, como Emmanuel diz, o campo de luta permanece situado em nossa vida íntima. Né? A dificuldade está aí, no nosso posicionamento. O que é que eu vou fazer? Como fazer? O que dizer? Como dizer? Né? E às vezes você fala algo com todas as suas boas intenções, com tanta amabilidade, o outro se sente ofendido, ferido, machucado. E aí você não tinha essa intenção, mas ele achou que você ofendeu. Né? Então, hoje está tudo muito delicado você falar, até você quer dar um conselho, é interpretado de forma equivocada, né? Então, Emmanuel diz que o homem, pouco a pouco, entre as alternativas de vida e morte, renascimento no corpo e retorno à atividade espiritual, vai plasmando em si mesma as qualidades que é indispensável para essa ascensão. Daí ele dizer, a razão de a graça divina ocupar a existência humana ou crescer dentro dela, à medida que os dons de Jesus, incipientes, reduzidos, regulares ou enormes, nelas se possam expressar. Então, quais são os meus dons? Né? Que é o que Paulo fala em Efésios. Mas a graça foi dada a cada um de nós. Qual foi o dom que você recebeu de Deus? Você está cuidando dele? Você está tendo coragem para enfrentar você mesma, você mesmo? É essa a coragem da fé. É essa a energia moral que eu preciso ter para olhar-me no espelho e falar, e reconhecer. Então, meu irmão, eu ainda não consigo tudo, mas eu estou buscando me esforçar para conseguir, né? Para conseguir fazer desenvolver a confiança, desenvolver essa maturidade, desenvolver esse senso crítico, a ética comigo mesma, desenvolver esse caminhar, né? Não se cobrar tanto, não se cobrar tanto no sentido assim, você caiu, e aí? Aí você vai ficar lá, tá vendo? Você caiu, você errou. Não, é nesse sentido. Ao invés de você gastar essa energia se culpando, né, se julgando, coloque essa energia no lado positivo, reconheça qual foi a sua parcela de responsabilidade nisso tudo e o que você precisa fazer para não se permitir a essa mesma situação em outras vezes, né? Então, os dons de Deus que você recebeu, você está cuidando dele? De que forma, né? Eu estou na pandemia, o centro está fechado. Sim, mas temos palestras, nós temos vídeos, né? Palestras, nós temos leituras. Hoje nós temos a tecnologia, tem os livros em PDF, né? Nós temos filmes, que é outra forma de a gente buscar a reflexão, poesias, né? As histórias. Então nós precisamos nos esforçar, nós precisamos buscar esse autoaperfeiçoamento para que eu não precise estar enfrentando o outro, mas enfrentar a mim mesma, né? Quando ele diz aqui no Evangelho, aqueles que tiverem medo de confessarem discípulos da verdade, ou seja, diante de você mesmo, você confessa seus medos. Se você, claro que nós temos. Então, o que é que eu tenho feito para vencer os meus medos? Né? Eu tenho buscado estudar mais, eu tenho buscado não sei o que fazer, como fazer, escrever, pintar, algo que você faça que não lhe permita entrar na inércia do pensar, para você não entrar no caminho da depressão, porque esse caminho é um caminho muito difícil de você sair com, vamos dizer assim, como dizer, para não ser mal interpretada,
sem muito esforço, né? Então, se você está achando que precisa fazer um esforço agora, faça agora, porque quando a gente se permite se deixa, nós abrimos brechas para as interferências, né? Abrimos brechas para que a gente não perceba quem está ao nosso redor. E aí a gente se pergunta, quando vier aqueles pensamentos que são, de certa forma, destruidores, a gente se pergunta a quem pertence isso? Esses pensamentos é leve para você? Se você percebe que esse pensamento não é leve, está pesado, não é seu, né? Então, a quem pertence? Então, devolva isso para o universo, peça para o universo auxiliar para que a espiritualidade trabalhe essa energia, né? Essa consciência desses irmãos que estão necessitando de auxílio. Mande para ele amor, faça oração, Pai Nosso, né? Que você precisa mandar essa energia para o universo para que ele seja acolhido, né? Aqui no livro do Evangelho, no livro dos Espíritos, a pergunta 572 tinha assim: a missão de um espírito lhe é imposta ou depende da sua vontade? Olha só, por que missão? Porque a coragem está em eu enfrentar a mim mesma. Eu reconheço os meus dons, os dons divinos. Então, é uma missão. Essa tarefa que você tem, você já reconhece? Foi imposto para você quando você reencarnou? O que é que os Espíritos dizem? Ele a pede e ditoso se considera se a obtém, né? Então, fomos nós que pedimos quando reencarnamos. Eu não lembro, sim, está no Evangelho, você recebeu essa bênção do esquecimento, mas nós pedimos. Então, se eu pedir e se essa necessidade desta encarnação, com esses dons que temos no momento, precisam ser trabalhadas, é para a nossa evolução. É porque com essa forma que nós vamos crescer, nós vamos aprender. E as pessoas que não estão cercadas, de certa forma, são as pessoas com as quais nós necessitamos aprender a conviver. Daí a necessidade da gente florescer onde estiver plantado, né? Aí ele diz aqui, Emmanuel, na lição 25, onde estiveres, seja o que fores, procura aclimatar as qualidades cristãs em ti mesmo, com a vigilante atenção dispensada à cultura das plantas preciosas ao pé do lar. Olha só, as plantas que você tem no seu lar, as que também são bênçãos divinas, né? A cultura das plantas, né? Essa atenção. Você não cultua as plantas, não cuida dela? Então, cuide de você, cuide de onde você está, cuide com quem você convive. É uma pessoa intransigente, intolerante, ore por ela, peça a Deus que ilumine seu caminho, que ilumine o caminho dela, que coloque no seu coração os elementos necessários para você se refazer, né? Que é isso que a gente precisa. E a gente precisa perceber que nós sermos um bom canal para nós mesmos, porque nós vamos receber as intuições, vamos perceber os ensinamentos do Cristo, auxílio da equipe espiritual, né? E a gente precisa o quê? Não nos esqueçamos de que a graça divina ocupará o nosso espaço individual, na medida de nosso crescimento real nos dons do Cristo. Então, como é que eu estou trabalhando meus dons divinos? É dessa forma que eu, quando retornar à pátria espiritual, serei questionada. E aí a minha própria consciência vai dizer, porque se está gravado tudo na minha consciência, eu já sei. E o que foi que eu fiz? Eu cuidei disso, né? Então é essa questão que nós precisamos perceber e que Paulo, nessa parte, trouxe para nós. E Paulo é uma nossa, vamos dizer assim, é um exemplo de lealdade, de fé, de coragem, de fé, porque ele buscou essa transformação, né? E nesse sentido que nós estamos hoje, precisamos perceber a importância da fé
no nosso agir, né, dentro de nós, para que a gente possa, se já estamos na nossa estrada de Damasco, continue percebendo a necessidade, qual a necessidade que eu tenho hoje, como é que eu estou hoje, hoje eu preciso de quê? Meditar mais, ler o Evangelho, ler mais, eu já li, leia de novo, vamos tentar ler, né? Conversar, assista um filme, passe uma mensagem para alguém, uma mensagem edificante, né? Então, essa é a questão que eu hoje procurei, vamos dizer assim, é um caminho, é uma construção que eu fiz para o momento de hoje, para essa situação que nós estamos vivenciando de pandemia, de buscar se adaptar, que nós tínhamos um ritmo, estávamos com um ritmo e agora estamos tendo que ter um outro ritmo, né? E como você continuar o seu burilamento? Como você continuar? Porque eu ia no centro, tomava um passe e melhorava. E agora? Você não está podendo ir no centro para tomar o passe. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer a sua vibração. Você vai ler o Evangelho, vai pedir, se concentre, peça a equipe espiritual. Que você vai receber essas energias, essas bênçãos de luz. Tenha fé, busque isso. E não se permita, não se deixe abater. E quando você se abater, se perceber assim, busque o auxílio de um amigo, de alguém, o esposo, a esposa, um filho, alguém que você possa conversar e que troque algumas palavras e que com certeza elas vão terem para com você um olhar de carinho, não de cobrança, nem de acusação, mas de acolhimento, para que você possa continuar firme na sua caminhada, e o discernimento vai chegar para enfrentarmos as situações que nós necessitamos no momento que estamos vivendo, né? Então, era basicamente essa situação que hoje eu estou trazendo, essa reflexão diante das situações que temos vivenciado e diante da coragem, da fé, né? Dessa energia moral diante de situações que estamos vivendo, afastado às vezes de familiares, de pais, de não poder abraçar, de não poder estar mais próximo, mas que possamos ter esse discernimento que existem outras formas, como nós temos visto na mídia, aquela mensagem que aparece uma capa, né, como se fosse uma cortina plástica, com os braços, onde a vovó coloca os braços, a netinho vem do outro lado e se abraçam, né? Então, é um abraço simbólico separado ali pela aquele plástico, mas vale. Então, você não está podendo fazer nem isso, mas ligue para os seus familiares, dê uma palavra de conforto, de carinho, né? Não fique sem ligar, não fique sem notícias. Dessas notícias sim você precisa estar ouvindo, né? Porque é um familiar que está naquele momento, você e ele fazendo renúncias em prol de um posicionamento firme para a melhora do outro, e de sua e do outro, né? Então, meus irmãos, é com esse sentimento, é com essa energia de amor, de gratidão, de serenidade, de amor, de compreensão que eu trago para essa conversa hoje à tarde, né? Para o Centro Espírita Despertar da Consciência. Eu deixo um abraço carinhoso para todos, né? Que se fosse citar o nome, diz, você não falou do meu nome, então todos. Essa casa de amor, de luz, de bênção que a gente também aprendeu a conviver, a amar, né? Esse vínculo que foi criado e com muito amor, com muito carinho, né? Eu me sinto abraçada e acolhida por vocês. Que a paz do Senhor Jesus nos envolva hoje e sempre. Muita paz, muita paz, muita paz. Que assim seja.
Queremos agradecer a nossa irmã por tão belas palavras, por nos explicar tão claramente a coragem da fé. Esse tema que ela abordou com tanta clareza, com tanta simplicidade e que pode nos ajudar cada dia mais. Que o Pai Celestial possa abençoar a nossa irmã. E vamos encerrar com a nossa prece. Mestre Jesus, amigos da espiritualidade, agradecidos estamos por mais esse ensinamento. Que possamos, ao ouvir essas palavras, essa palestra, possamos também colocá-la no nosso coração, nas nossas ações, para que possamos aplicar no nosso dia a dia, para que possamos também, Senhor, evoluir sempre. Abençoa nossas famílias, nossas casas, traz toda a energia positiva, reforça nossas energias para que possamos enfrentar as lutas e as batalhas do nosso dia a dia e que tenhamos uma semana de muita paz. Que o Senhor abençoe a cada um que está assistindo neste momento, que nos acompanhou até agora, neste momento, nesta tarde de hoje. Que assim seja.